Você pode achar que essa história é sobre liberdade, sobre largar tudo, sobre ir embora. Não é. É sobre um tipo específico de solidão. Aquela que não dói no começo, aquela que alivia. Tem momentos em que ficar sozinho não parece tristeza, parece descanso. Silêncio depois de muito barulho. Ar depois de passar tempo demais prendendo a respiração. E é exatamente por isso que essa história engana tanta gente. Porque, durante quase todo o tempo, a fuga parece funcionar. Christopher McCandless não sai do mundo porque odeia as pessoas. Ele sai porque estar no mundo exige uma negociação constante que ele não sabe sustentar. Família, expectativas, contradições, promessas não ditas, tudo isso cobra presença. E presença, às vezes, pesa demais. Então ele escolhe ir embora. Muda o nome, abandona o dinheiro, corta os vínculos visíveis e chama isso de escolha. Chama isso de autonomia, chama isso de viver de verdade. E por um tempo funciona. Na estrada ele encontra pessoas, conversa, escuta, troca histórias, mas nunca fica. Sempre vai embora antes que o vínculo fique pesado, antes que alguém precise dele, antes que o afeto comece a exigir continuidade. Isso não é frieza, é estratégia, porque ir embora cedo dói menos do que ficar até o fim. Porque partir dá a sensação de controle, porque desaparecer parece uma forma de se proteger. E de fora, isso parece coragem, parece coerência, parece alguém fiel a si mesmo. O Alasca surge como uma promessa final, um lugar sem ruído, sem expectativa, sem gente pedindo nada, um espaço onde ele pode existir sem função, sem papel, sem história anterior. Só corpo, natureza e silêncio. E o silêncio, no começo, acolhe, organiza, dá sentido. A solidão ali não parece castigo, parece clareza. Mas existe uma diferença que o filme não anuncia em voz alta. Uma coisa é escolher ficar sozinho, outra é precisar disso para continuar funcionando. Porque quando tudo depende só de você, qualquer erro pesa em dobro. E não há ninguém para corrigir junto, não há ninguém para dividir o medo, não há ninguém para testemunhar o limite. Aos poucos, a liberdade começa a perder forma. Não por crueldade da natureza, mas porque a autonomia absoluta cobra um preço silencioso. O corpo enfraquece, as escolhas ficam mais estreitas, e aquilo que antes parecia força começa a parecer fragilidade sem amparo. E é só aí que algo muda. Não como redenção, não como aprendizado bonito, mas como uma constatação simples demais para ser ignorada. A ideia de que felicidade só é real quando compartilhada não surge como solução, surge como atraso. Ela não salva, não corrige, não consola, ela apenas revela algo que sempre esteve ali, mas que só faz sentido quando já não dá mais tempo de usar. E isso é o que torna na natureza selvagem tão incômodo. Porque o filme não diz que fugir é errado. Ele mostra que fugir funciona. Funciona até o ponto em que você precisa de alguém e não existe mais ninguém ali. Talvez o problema nunca tenha sido querer ficar sozinho. Talvez o problema seja acreditar que o isolamento te protege do que você evita enfrentar. Quantas vezes sumir pareceu a melhor opção? Não morrer, só sair de cena. Parar de responder, parar de explicar, parar de sustentar expectativas que cansam. Quantas vezes isso pareceu paz, quando na verdade era só alívio temporário? O filme não acusa Christopher, e você também não precisa acusar quem faz escolhas parecidas. Ele só observa, mostra o que acontece quando a gente confunde autonomia com desaparecimento, quando a gente chama fuga de maturidade, quando a gente acredita que precisar de alguém é fraqueza. Porque vínculos não existem só para conforto. Eles existem para correção, para limite, para cuidado mútuo. Sem isso, a liberdade vira um espaço grande demais para sustentar sozinho. Talvez por isso essa história fique, porque ela não fala sobre natureza, ela fala sobre a dificuldade de permanecer. Permanecer quando o encanto acaba, quando o outro falha, quando o vínculo começa a exigir mais do que o silêncio.
E talvez a pergunta mais honesta que o filme deixa não seja se ele estava certo ou errado, mas quantas vezes a gente escolhe ir embora não porque quer liberdade, mas porque não sabe mais como ficar. Se esse espelho te atravessou em algum lugar difícil de nomear, fica, se inscreve aí no canal. Aqui, histórias não são entretenimento, são espelhos, e algumas delas refletem exatamente aquilo que a gente passa a vida inteira tentando não encarar de frente.